Então, pessoal, boa noite. A gente está falando sobre as regras de conexão do direito brasileiro e nossa principal fonte nesse assunto é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sobre a qual começamos a falar na aula passada. E ela, apesar de ser pequena, ela tem muito assunto relevante para nós, né? Tanto que essa apostila aqui tem 242 slides, né? Ali só percebeu agora, né, Gabriela? O tamanho dela, mas é porque eu cito muitos julgados e tem muita coisa que é leitura complementar, tá? Não assusta, não. Hoje temos a continuação do que de onde paramos na lei de introdução na aula passada, a partir do artigo 10º, né, Mauro, que fala sobre sucessão. Então, como eu fiz com os outros artigos, a gente faz assim, começa com a problematização do tema. Eu pego um caso hipotético e quero provocar vocês a pensar como que o direito brasileiro resolveria a questão. Né? A Alana é uma argentina domiciliada no Brasil, que faleceu na Colômbia, depois de ter feito um testamento na Dinamarca, deixando sua casa na Espanha para sua filha francesa, que mora na Grécia. É claro que é uma situação exageradamente problematizada para vocês, né, Lidiane, pensarem o que é mais importante. É onde a pessoa, de onde a pessoa tem nacionalidade? É onde ela é domiciliada? É onde ela morreu? É onde é nacional o herdeiro? É onde é domiciliado o herdeiro? Onde está o bem? O que importa mais? Né? De acordo com o direito brasileiro, qual seria o foro competente e o direito aplicável para reger essa sucessão? Bom, acho que vocês têm uma intuição aí para o lado do que está prevendo no artigo 10º, né, da lei de introdução. E faz muito sentido, né, Otávio? Saudade, Otávio. Quanto tempo que eu não te vejo, hein? Tava 1-1, depois ficou 2-2 desde a última vez que a gente se viu. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza ou situação dos bens. Então, esse elemento do domicílio é o elemento que tem maior proximidade com aquilo que é mais relevante, na opinião do legislador brasileiro, com a temática da sucessão. Né? Então, veja, aqui não interessa muito se a pessoa é nacional ou estrangeira. Né? Em princípio, o elemento principal é o domicílio. Mas vejam só para primeiro, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, Laura, olha que interessante. Quer dizer, a legislação, ela escolheu o domicílio como elemento de conexão mais importante. Ok, mas ela deixa a porta dos fundos destrancada no sentido de permitir a possibilidade dos herdeiros brasileiros, Otávio, serem beneficiados por uma lei estrangeira que, eventualmente, hipoteticamente, vai que, se pá, concedam mais benefícios para os herdeiros brasileiros. Quer dizer, é uma lei espertinha, né, que estabelece uma regra geral e deixa o. Porém, entretanto, todavia, nevertheless, vai que a lei estrangeira é melhor para os brasileiros, então a gente aplica a lei estrangeira, o que é um negócio muito curioso. Então, Mariana, tem essa discussão sobre lei pessoal, essa expressão pessoal, ela já foi polemizada, já foi problematizada. O que significa esse pessoal? Em geral, significa a ideia da nacionalidade. Tá? Em geral, quando se usa essa expressão, se fala da nacionalidade. Mas a gente vai ver depois que tem interpretações que vão alcançar também o entendimento de que isso se refere ao domicílio, apesar de ser, né, um pouco menor assim, o número de pessoas que defendem essa extensão. Parágrafo segundo vai ser importante para a gente ir gradualmente, Olivia, ficando acostumado com essa ideia de separar os assuntos. Então,
Quando o assunto, a temática, a problemática, né, o fato anormal, como a gente chama, se refere à sucessão, a regra de conexão está lá no caput, ok, domicílio. Do de cujos. Quando a gente está falando da capacidade para suceder, ok, tem a ver com a sucessão, mas, acima de tudo, é um assunto de capacidade. A questão da capacidade para suceder é regida pela lei do domicílio do herdeiro e não pela lei do domicílio do de cujos, que é quem rege a sucessão. Tá? Então, Lidiane, eu tenho falado muito que um dos elementos mais importantes para vocês não caírem nas armadilhas das perguntas sobre direito internacional privado, Lorena, é você perceber que, às vezes, em um só caso concreto, tem diferentes questões que estão sendo discutidas e uma delas vai ser regida pela lei de um país e outra pode ser regida pela lei de outro país. A principal casca de banana nesse tipo de matéria é a questão induzir a pessoa a achar que porque vai aplicar o direito do país X por causa do fator Y, então o resto também vai, por atacado, ser submetido ao direito daquele país. E depende, capacidade para suceder, então, é um assunto, sucessão é outro assunto, tá certo? Bom, isso aqui que a gente viu é parecido com o que vocês já tinham contato na Constituição, né? Artigo 5º, inciso 31, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos, né? Quer dizer, essa solução que já estava na lei de introdução foi incorporada em nível, né, constitucional, no nível do artigo 5º de Direitos e Garantias Fundamentais, né, Dal? Aí, pessoal, aproveito para lembrar para vocês mandarem, né, postarem lá o nome de vocês, para a gente ter mais esse registro da presença, né? Então, tem essa discussão sobre lei pessoal, se isso significa domicílio nacionalidade, entendendo, então, que, em geral, significa nacionalidade, mas que, fazendo uma interpretação da intenção do constituinte, que isso pode abranger também, né, o domicílio. E aí vamos entender que, dependendo do caso, por exemplo, tem esse instituto. Pessoal, percebam por que essa matéria tem que ser dada no último período, porque ela pressupõe que vocês já viram todas as disciplinas, inclusive sucessões, que é o quê? No nono período, né? Acho que é nono, né? Família no oitavo, sucessões no nono. Essa questão do testamento hológrafo, Gabriela. Então, tem países que aceitam esta forma de testamento. Testamento é um tipo de documento que, assim como outros, tem formas, né, Daniel, previstas pelo direito. Formas, às vezes, necessárias. E alguns países vão ser mais rigorosos, outros vão ser mais flexíveis, né? Então, essa questão do testamento hológrafo dá um bom debate. Afinal de contas, se nós estamos falando de testamento, essa matéria não deveria ser uma matéria regida pelo direito do país, ou pela regra de conexão vinculada ao elemento sucessão, né, ao objeto sucessão? Ou ela seria uma questão que envolve a forma extrínseca do ato jurídico? Esse é um debate válido, mas o STF se posicionou nesse caso, entendendo que um ato jurídico, como um testamento, vai ser regido na sua formalidade, na sua forma, né, pelo direito do país onde o ato foi feito. Se o testamento foi feito na Itália, e na Itália se admite o testamento hológrafo, então, ainda que a sucessão seja regida pelo direito brasileiro, o testamento aceito pelo direito italiano vai ser considerado como válido, certo? Esse caso aqui é um caso bonzinho de entrar para uma prova. Por quê? Porque ele exatamente ele admite interpretações razoáveis, tanto para um lado quanto para o outro. Mas, repito, o STF já resolveu essa questão. Se é hológrafo, isso é uma coisa pertinente, mais a questão da formalidade do ato jurídico do que a
a pertinência ao direito das sucessões, viu, Bruno? Então fica avisado isso aí. Bom, nosso CPC também fala sobre essa questão do foro competente. E aí, Mariana, eu tenho insistido muito para que vocês nunca se esqueçam que tem duas discussões que são autônomas, mas que são quase sempre vistas juntas e que há muita confusão de uma pela outra. E que eu quero muito que vocês percebam que juízes erram, tribunais erram, muitas vezes confundindo alhos com bugalhos, viu, Camila? O que eu quero dizer? Um assunto é o direito aplicável, outro assunto é o foro competente. Então, às vezes, a gente vê decisões dizendo que, como diz a lei de introdução, o direito aplicável é X, portanto, o foro competente é Y. Mas uma coisa que fala sobre o direito aplicável não se confunde com uma outra que fala sobre o foro competente. Então, a gente tem que saber separar. O artigo 10 não fala de foro. Ele fala de direito. Obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. Não está falando de foro competente, tá certo? Então, vamos ver, o artigo 12 fala de foro, o artigo 15 fala de foro, mas, viu, Henrique? E aí, tudo bem? Tá meio Beleza, abalado também? professor? Joia, né? Então, o CPC fala do foro, né? O pessoal teve que tomar uma água antes de entrar na água. Oi, Luísa. Foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente. Então, o vocabulário também, viu, Daniel? Direito aplicável, foro competente. Ok, às vezes, o pessoal fala do direito competente, tal, mas o ideal, Camila, viu, Luiz, é que vocês tentassem ter mais rigor terminológico para falar, né, de uma maneira que não gere ambiguidade, né, confusão. Foro competente do autor da herança no Brasil é o competente para inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação, anulação de partilha extrajudicial e todas as ações, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, não interessa muito onde que você morreu. Aliás, Bruno, eu tenho muito carinho por esse assunto, porque esse foi o primeiro caso que eu lidei como estagiário. Né? Era um brasileiro domiciliado na Itália, que morreu na França e deixou bens na Suíça. E aí eu fiquei super empolgado, né, para aplicar o direito internacional privado e tudo, mas o advogado, não vamos fazer outra coisa, Ele tinha um imóvel no Brasil, aí ele não era domiciliado no Brasil, mas como o imóvel estava em nome deles, simularam lá e parece que todo mundo ficou satisfeito, não tinha disputa, né? E fizeram esse entendimento. Mas, enfim, foro é o do domicílio, ainda que opte por estrangeiro, certo? Certo. E aí, pessoal, tem muitos casos que vão ser citados aqui, mas eu quero que você se familiarize com esse vocabulário, que é teoria da unidade sucessória. Diferentes países lidam com esta questão de maneira diferente. Uns consideram mais o direito dos outros, né? Outros consideram menos, viu, Smith? Então, o Brasil trabalha com a teoria da unidade sucessória, que vai dizer o seguinte: olha, a sucessão vai ser regida por um direito só. Aqui se a justiça brasileira for competente para julgar. E aí, vamos falar a verdade, neste assunto, sucessão, quase sempre, eu não quero afirmar categoricamente sempre, porque pode ter uma situação em que a justiça é competente e o direito não é o brasileiro. Mas nesse assunto, quase sempre tem as duas coisas amarradinhas uma na outra. Então, se o direito internacional privado brasileiro estabelece que o foro brasileiro é competente e o direito aplicável é o direito brasileiro, vai aplicar só o direito brasileiro. Não vai aplicar o direito de outros países, nesse sentido da unidade sucessória. O direito é o único, né?
Agora, vamos entender que a autoridade da justiça brasileira se refere aos bens que estão localizados no Brasil. A justiça brasileira não teria competência para decidir sobre bens que estão fora da jurisdição brasileira, do mesmo jeito que não aceitaria que bens que estão aqui no Brasil fossem resolvidos em um inventário que tramitassem em outro país, certo? Então, são questões importantes para ser compreendido, tá? Então, veja só, todo mundo fala, domicílio, pouco importando a nacionalidade, mais ou menos. Em princípio, sim, mas tem casos em que a nacionalidade importa, especialmente quando a nacionalidade possa, né, gerar um benefício para os brasileiros. Aí, pessoal, vocês já aprenderam, né, Lorena? Quando tem essa margem vermelha, é a maneira que eu tenho de dizer que isso aqui é muito importante. Quando a gente fala do artigo 10 da lei de introdução, o que está incluído ali? Quando fala a sucessão vai ser regida, o que especificamente vai ser regido? Então, aí, por isso que tem que ter visto essa matéria antes. Instituição e substituição de pessoa sucessível, a ordem de vocação hereditária, a medida dos direitos sucessórios, os limites da liberdade de testar. É engraçado quando a gente vê matérias tipo, sei lá, nos Estados Unidos, uma velhinha deixou todos os bens para o gato, né? Meus gatos iam gostar muito disso, mas tem país que a pessoa tem estado dentro dos Estados Unidos, né? Em que a pessoa tem ampla liberdade para testar, para deixar em testamento. E tem outros que essa liberdade vai ser limitada, né? No caso do Brasil, essa liberdade, né, é para metade dos bens, se houver herdeiros legítimos, né? A proporção da legítima, causa de deserdação, colação, redução de disposição testamentária, partilha, pagamento de dívida, tudo isso, então, está dentro do artigo 10º, né? E aí, tudo bem? Tá? Aí vejam que interessante este caso aqui. Eu queria muito encontrar outros. Inventários, esboço, partilha, falecido, ascendentes portugueses. Falecido era português, tá? Ascendentes também. Cônjuge, meira, e aí o critério na divisão dos bens. Aí cita a Constituição, tá? Segundo o cânone constitucional, a presença de estrangeiros em sucessão causa morte exige melhor estudo, tá certo? O texto comenta houvesse duas soluções a prevalecer aquela que for mais favorável. Sendo falecidos seus pais portugueses e a cônjuge brasileira, aplica-se o Código Civil português, porque é mais favorável a cônjuge do que... Né? Ele vai ter dois terços dos bens em vez de... Não é interessante? Quer dizer, aqui, em vez de pensar no critério domiciliado no Brasil, portanto, o direito brasileiro. Não. Se a gente consegue aproveitar para o benefício da herdeira brasileira o direito português, aplica o direito português. E aí não tem problema. Veja, competência da justiça brasileira, aplicação do direito português. Ok? Por quê? Porque a Constituição permite, porque a lei de produção permite. Né? Interessante, né? E aí tem outros casos também. Partilha de bens situados no exterior, não sendo competente o Estado brasileiro para regular a partilha de bens situados fora do país. A recíproca também, né, Lidiane? Inventário. Capacidade para suceder não se confunde com a qualidade de herdeiro. Enquanto essa última exprime a ordem da vocação hereditária, que no Brasil é regido pela lei que era domiciliada de cujos, aquela se refere à incapacidade ou capacidade de pessoa para receber herança. Né, que é o parágrafo 2º do artigo 10, né, que fala exatamente da capacidade regida pelo domicílio do herdeiro, e não do de cujos. Né? E aí, pessoal, tem vários... Olha que caso interessante. Espanhol no Brasil, Zurique, Miami, Panamá, ficou na Espanha. São casos muito interessantes e eu uso eles para inspiração, para provas e outras coisas. Viu, Henrique? Né? O último domicílio era a Espanha, não o Brasil, sucessão a ser aberta naquele outro país. Inteligência do artigo 10, olha só. O artigo 10 não fala de competência, ele fala de direito aplicável. Né? E preliminar, né? Tá vendo como é que acontece? Esse outro caso também muito interessante, mas aí, pessoal, olha só, eu preciso convencê-los disso, né?
São 242 slides. Muitos slides são de pedaços de julgados, emendas de julgados. Né? Não dá para a gente ver tudo isso em sala. Mas eu fico preocupado, ô Ídolo, do pessoal não ler isso depois, sozinho, sabe? Então, eu fico meio dividido, sabe, Luísa? Eu não sei se eu ler. Hein, Murilo? Você acha que o pessoal vai ler depois em casa os julgados ou marromeno, hein, Maíra? Não sei. Esse caso aqui da chinesa, Fong Mei, é fantástico. É fantástico. Vale a pena. Tá? Claro, né? São ótimos advogados, né? Muito bem. Então tá aí. Né? É muito exemplo, porque eu acho que a gente começa a ter mais confiança que está aprendendo a matéria, o Esméria, quando tem caso concreto. Aí você fala, nossa, então o juiz decidiu com base nisso mesmo, então tá bom. Né? Aí dá uma segurança. Por isso que uma das atividades que vocês vão fazer é exatamente estudo de jurisprudência. Um julgado por pessoa. Né? E aí, Isabela, se você não encontrar casos diferentes dos que estão aqui, pode usar algum desses. Tá? É claro que eu adoraria se você trouxesse casos novos, casos que ainda não foram citados, casos que não estão aqui. Né? Então, minha sugestão para vocês é o seguinte: escolheu qual é o assunto sobre o qual você vai fazer o trabalho de estudos jurisprudenciais? Dá uma olhadinha nessa jurisprudência que já tem. Só para você saber o que tem aqui. E aí procura coisa mais nova, coisa mais interessante, coisa, né? Porque vocês vão ver que alguns casos são antigos, né? Enfim, fica aí só essa dica. Não tem problema de você reproduzir um caso que já está aqui, mas eu queria muito que você tentasse achar um caso mais recente e, de preferência, pesquisa de cima para baixo, vai dos tribunais superiores até chegar, né, na primeira instância. Tá bom? Sucessões é um caso complicadíssimo, eu diria que é um dos mais difíceis, por isso que eu fiz questão de botar vários julgados. Tá? Deixo para vocês. Muito bem. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, João, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Então, esse artigo 11, ele está meio desconectado de certos aspectos da prática, especialmente empresarial, sabe? Então, sim, para várias questões importantes, inclusive nós vamos falar sobre isso mais para frente, o país no qual a empresa foi constituída, a fundação, a sociedade foi constituída, é o país com o qual essa instituição tem o maior vínculo, o mais relevante vínculo jurídico, ok, ser regido por ela em vários aspectos. Na prática, tem muitos aspectos relevantes que vão ser regidos pela lei de onde essa empresa estiver produzindo os atos que referem ao seu estatuto, fazendo aquilo que é a sua função. Então, nós vamos ver que, apesar de ter esse dispositivo aqui, a prática vai ser que a maioria das sociedades, especialmente de caráter empresarial, quando vem prestar serviços ou vender produtos aqui em nosso país, é mais fácil constituir uma nova empresa com o CNPJ brasileiro, com tudo, do que ficar, de acordo com o que está previsto aqui, né, não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Isso aqui, pessoal, não faz parte da prática empresarial. É mais fácil você abrir uma nova empresa, por exemplo, Fiat do Brasil S.A., né? Ford do Brasil, GM do Brasil. É mais fácil do que você tentar esse procedimento aqui dos atos constitutivos, né? Da aprovação dos atos constitutivos. Eu fiz até, deixei aqui para vocês uma leitura complementar sobre como é que funciona isso, né? Mas eu deixo como complementar porque é muito pouco utilizado, tá?
Então, o artigo 11 é meio obscuro nesse sentido. Parágrafo segundo e terceiro tem a ver com a matéria, o Murilo, que a gente viu lá no direito internacional público. O governo estrangeiro, em princípio, ele não deve ter imóveis no nosso país. Meio esquisito isso, sabe? Imagina um país muito rico, começa a comprar terra num país muito pobre, isso aí é receita para o negócio dar errado. Né? Então, a ideia básica é o seguinte: o que um país estrangeiro, um outro país, realmente precisa comprar no nosso país? Aquilo que é necessário para a sua atuação diplomática e consular, Mariana. Mais do que isso. Não. Então, parágrafo segundo. O governo estrangeiro, bem como organizações de qualquer natureza, que às vezes estão vinculadas ou não ao governo, que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Aí tem exceção, claro, para tudo aquilo que é necessário à sede de representantes diplomáticos ou agentes consulares. Esse parágrafo terceiro é o que faz parte do ordinário. Fora isso, é estranho um governo estrangeiro comprar imóveis no nosso território. Por exemplo, e se der um problema que tiver que ter uma desapropriação? Isso vai dar margem para uma treta internacional, que é o que a gente quer evitar. Então, fica aí a dica. Leitura complementar. Isso aqui também é uma forma de dizer que eu queria que vocês tivessem acesso a essa informação, Lidiane, mas que eu próprio não vou cobrar nas minhas atividades avaliativas. Então, assim, tudo que se refere à informação, eu não quero ser pão duro com vocês. Posso ser muito pão duro com umas coisas, viu, Bruno? Mas informação eu não sou, não. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela escassez, né? Então, tem uma série de normas aí sobre como é que funciona esse processo. Caso vocês tenham necessidade de consultar isso, tá tudo aí. Muito bem. Artigo 12. Pessoal, esse assunto aqui, ele vai ser... Vamos dizer que a gente está no primeiro terço do curso. Esse é o assunto do segundo terço, Isabela. Né? Competência interna. Não vou dizer um terço, mas a primeira etapa da nossa programação envolve análise do direito aplicável. A segunda parte envolve análise do foro competente. A questão da competência internacional é um assunto que vai ser muito aprofundado. Mas, como está na lei de introdução, eu não queria deixar de falar um pouco sobre isso. Tá? Nós vamos falar do CPC e de uma série de outros institutos que são também importantes para esse assunto, mas não vou deixar passar. Artigo 12, então, diz o seguinte: é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Então, tá. Então, agora, não estamos falando mais de direito aplicável, e sim de foro competente. O que faz com que a justiça brasileira seja competente? O réu ser domiciliado no Brasil. Domiciliado. Veja, aqui não fala que o réu tem que ser brasileiro. Fala que tem que ser domiciliado no Brasil. Primeiro ponto. O domicílio aqui dá para a justiça brasileira competência sobre as causas que envolvem esse réu. Segundo ponto. Ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Ok. Então, se tem uma relação jurídica em que uma obrigação vai ser cumprida no Brasil, isso dá para a justiça brasileira competência para julgar esse caso. Agora, Lorena, não, aqui é mais para o lado civil, viu? Mais para o lado civil. Viu, Lorena? Aqui, Lorena, olha que interessante a linguagem do parágrafo 1º. Enquanto no caput diz assim, é competente, no parágrafo 1º diz assim, somente a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, pela linguagem aqui, a gente começa, Henrique, a perceber um negócio interessante. A competência prevista no parágrafo 1º, o Esméria, é uma competência exclusiva da justiça brasileira, ao passo que o que está no caput não é exclusivo. No caso do caput, dizer que a justiça brasileira é competente não exclui a possibilidade de outro país também ter competência para esse assunto
O que significa, em última análise, Mariana, que vai que a gente tem uma sentença estrangeira sobre um assunto que o Brasil também seria competente de acordo com o nosso próprio direito, artigo 12 caput. Então, essa decisão estrangeira, ela pode vir a ser reconhecida no Brasil e seus efeitos serem gerados aqui no Brasil, né, através de um procedimento que nós vamos estudar para frente, junto com a competência internacional, Luísa, que é a homologação de sentença estrangeira. Vocês vão ter muito sobre isso. Agora, se vem uma sentença estrangeira sobre um assunto que é o direito brasileiro diz que é só para a justiça brasileira, aí essa sentença não vai ser reconhecida. Por exemplo, ações relativas a imóveis situados no Brasil. Tá? Agora, o CPC ele vai muito além do que está previsto aqui no parágrafo 1º e no artigo 12. Mas aqui já vai dando, né, Lidiane, um parâmetro para vocês entenderem que, olha, esse assunto do imóvel, em todos os países que eu conheço, eu não quero afirmar categoricamente que em todos os países do mundo, porque eu também não posso, não sei, mas faz todo sentido, é muito comum que os países tenham na sua legislação algo equivalente ao nosso parágrafo 1º do artigo 12. Essa ideia, Ítalo, que em se tratando de assuntos que envolvam imóveis, só a nossa justiça pode julgar. Não adianta vir com a sentença estrangeira sobre esse tipo de assunto. Certo, pessoal? Parágrafo 2º. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur, e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. Então, do que está falando aqui? Às vezes, em um outro país, tramitam uma ação na qual algum tipo de diligência precisa ser feita no Brasil. Veja, tem a ver também com o assunto da competência internacional. Neste caso, do parágrafo 2º, está falando que tem um outro país que tem um processo que precisa de algum tipo de ajuda para que algo nesse processo possa acontecer, que depende da nossa atuação. E aí, assim como acontece de Belo Horizonte para Contagem, né, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, coisa na justiça brasileira, o João, também pode acontecer de um país para o outro. Né? Como vocês já estudaram, não foi, Mariana? A carta precatória, vocês não vão achar estranho uma carta rogatória, que é o instrumento tradicional pelo qual um país pede ajuda para o outro para cumprir algum tipo de diligência em um processo que está tramitando na sua jurisdição. Então, Dalton, é isso que está se falando aqui. Agora, para que a justiça brasileira cumpra a diligência que está sendo deprecada, carta precatória, carta rogatória, deprecada por autoridade estrangeira, competente, ou seja, a autoridade estrangeira que, de acordo com a nossa legislação, tem competência para fazer o que está fazendo. Ou seja, não está invadindo algo que o nosso direito diz que é competência nossa. Porque se o nosso direito diz que é competência nossa, não adianta pedir para fazer alguma coisa que eu não vou fazer, não vou reconhecer, não vou ajudar. Né? Só se, né, quando minhas filhas eram pequenas, tudo que elas queriam, eu barganhava com só se der um beijinho, só se der um abraço, só se. Né? Hoje em dia, 18 anos, elas não querem nem saber, o só se só inflaciona o negócio para mim, não adianta mais nada. Só se o STJ analisar o pedido e der uma ordem para a Justiça Federal cumprir. Essa ordem, Lorena, é chamada de exequatur. Execute-se. Ele pega o pedido da autoridade estrangeira e dá uma ordem para a Justiça Brasileira. Está vendo esse negócio aqui? Ó? Execute, exequatur. É para cumprir. Então, não é porque o outro está pedindo, é porque o STJ analisou o pedido e entendeu que estava razoável e mandou a Justiça Federal cumprir aquilo que foi deprecado por autoridade estrangeira. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Como eu disse, nós vamos falar muito sobre esse assunto, tá?
Aí vamos lá. Competente autoridade judiciária brasileira quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil. Artigo 12 da Lei de Introdução. Né? Ainda era LIC, né, que chamava na época. Artigo 13 fala sobre prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro. Vamos entender uma coisa importante para nós brasileiros. Nós fomos, por muito tempo, uma colônia ultramarinha de Portugal. Portugal, um país que começou a ter colônias espalhadas pelo planeta e não deve ter sido fácil controlar as coisas que aconteciam no ultramar, nas colônias. Então, Portugal acabou desenvolvendo um aparato burocrático que talvez seja muito mais formalista, rigoroso em certos aspectos do que outros países que tiveram outra história. Um dos aspectos em que os herdeiros das nações ibéricas, especialmente Portugal, são assim mais exigentes do que outros no que se refere à questão de prova de documento. A parte burocrática documental brasileira é um inferno comparado com outros países que são muito menos meticulosos com relação a isso. Isso dá um problema, às vezes, quando, por exemplo, o direito brasileiro exige um tanto de coisa e outros países são muito menos rigorosos, às vezes nem tem o tipo de prova que a gente está querendo e temos que entender. E aí, pessoal, vou falar um negócio. Tem umas matérias do direito ao privado que tem hora que dá um desespero, porque está escrito aqui, vamos lá, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Não pode exigir que um outro país produza uma prova do jeito que a gente produz aqui para nós. Você pode exigir do Brasil, mas não pode exigir de um outro país. Tem casos assim absurdos de pessoas que têm toda a documentação conforme feita no país, aí chega no Brasil, tem problema porque as coisas lá não são tão rigorosas como são aqui. E aí a gente tem que ficar mendigando para os outros bater um carimbo, sei lá, alguma coisa para convencer o cartório de que está tudo certo. O Brasil é meio exagerado e isso dá problema para nós. Felizmente, tem tratados, Lidiane, que estão facilitando esse processo. Então, a nossa aula sobre tratados são duas. Super importante e quem não tiver atualizado, porque a lei de introdução é muito antiga, né, Gabriela? Mas os tratados são mais recentes e muita gente ainda não se atualizou, então fica comendo mosca por conta disso. Então, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege pela lei que nele vigorar. Vou dar um exemplo pontual de uma coisa que deu muita dor de cabeça para muita gente. Tem um documento no Brasil chamado Ata de Defesa de Tese. A pessoa defende o doutorado, por exemplo, mestrado, TCC. Aí tem um documento que chama Ata de Defesa. Ou coisa burocrática. Muitos outros países não têm esse documento, Ata de Defesa. Aí, às vezes, o pessoal aqui no Brasil quer que você prove que fez a defesa com um documento que lá não se produz. Aí você chega aqui e fala assim, escuta, eu sei que tem esse documento aqui no Brasil, mas lá onde eu defendi meu doutorado, não tem. Então, você não pode me exigir uma coisa que o povo lá não produz. Ah, mas sem esse documento eu não vou reconhecer o seu diploma, sabe? Então, essa é a questão. É um pesadelo kafkiano. Quando eu fiz meu mestrado, sabendo disso, eu produzi os documentos, falei, olha, eu preciso que vocês façam isso aqui para mim, porque senão eu vou levar para o Brasil e vai dar problema. Ah, tá, pois não. Mas se dependesse deles fazer, não teria o documento, sabe? Então é isso. Quanto ao ônus, quem é que tem que produzir, e aos meios, como é que você produz, né? Não admitindo no Tribunal Brasileiro provas que a lei brasileira desconhece. Certo? Certo, né? Aí, pessoal, vou falar um negócio. Teve um encantamento, um momento em que o Brasil ficou cego por um tanto de barbaridade que aconteceu em nome do combate à corrupção lavajatista, que teve uma série de problemas de obtenção de prova em outros países,
que, em nome de vamos fazer tudo e nada pode nos parar, passaram por cima, mas essas coisas estão sendo percebidas que houve uma série de excessos, de abusos e de contatos extraoficiais, informais, que, enfim, podem contaminar a cooperação internacional. Tá? Então tá. Artigo 14, uma coisa que ficou meio obsoleta. Pessoal, algum de vocês já teve a chance de fazer estágio com algum juiz? Vocês já fizeram estágio com juiz? Algum de vocês? Fala aí no chat, que eu quero perguntar uma coisa. Não conhecendo a lei estrangeira, né, é coisa simples. O pessoal fazia, eu não vou falar. Ô Henrique, vem cá, fala para mim. Se você também, Gabriela, não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem invoca a prova do texto e da vigência. Vamos falar a verdade. Quem é que ia fazer isso era você, não era não? O Com juiz ia falar certeza, assim, professor. ô Henrique, procura esse negócio aqui, ô Gabriela, vê se essa lei está vigente, não é? Com Mas certeza. isso aqui é de um tempo em que, às vezes, o juiz, ele... Veja, aparece para ele um advogado dizendo que, nesse caso, deve aplicar o direito do país X e o direito do país X diz isso, isso e isso. Aí o juiz não tem obrigação de saber isso, não, gente. Né? Bom, aí ele pode exigir do advogado, né? De quem invoca prova do texto e de que esse texto está vigente. Antigamente, isso era feito através de um contato com o consulado, né? Pois é, Lorena. Eu vou te falar um negócio. Um dia, né? Talvez alguém tenha a honestidade para reconhecer a importância dos estagiários no Poder Judiciário brasileiro, né? Se não fossem vocês, que tanto, né? Que tanto. Eu não sei se ainda tem essas tretas, viu, Mauro? Mas antigamente o pessoal tinha uns códigozinhos que eles botavam bem pequenininho, mas eles sabiam o que é. Então, assim, quando um estagiário fazia, sei lá, uma sentença, um negócio assim, dava para os outros saber quem é que fez, porque tinha um negocinho escrito lá, que, né, secreto, mas que era maneira de falar, ó, isso aqui fui eu. E bons alunos, viu? Nossa Senhora, eu queria ser um desses. Leitura complementar sobre esse tratado aqui, que fala sobre prova e informação acerca de direito estrangeiro, né? Nesse contexto interamericano. Também é só para ilustrar que esse assunto, né, é objeto, Otávio, de regulamentação em tratados, tá? Para facilitar um pouco. Aliás, se não tudo, quase tudo tem mais mais regras e mais profundas e mais detalhadas através de tratados internacionais, viu? Porque a nossa lei de introdução ela é muito enxuta, né? Ela é muito modesta em sua amplitude regulatória, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é para falar assim. Miguel, um português domiciliado em Portugal, conseguiu convencer a justiça portuguesa de que seria o legítimo herdeiro de um distante antepassado que havia sido proprietário de um casarão em Ouro Preto que hoje abriga uma tradicional república de moradia estudantil. Essa sentença estrangeira teria capacidade de produzir efeitos jurídicos no Brasil, transferindo a propriedade do casarão ao Miguel? É claro que não, tenho certeza que vocês não iam cair isso aqui nem por um segundo. Mas o que eu estou falando aqui é esse assunto da possibilidade de uma sentença estrangeira produzir efeitos no Brasil. Então, o artigo 15, ele fala o seguinte: veja, diferentes países interpretam essa questão da competência internacional de maneira diferente. E diferentes países interpretam o valor de uma sentença estrangeira de maneiras diferentes. Tem países, vamos dizer assim, mais modestos, que aceitam uma sentença estrangeira como uma sentença apta a produzir efeitos jurídicos no seu país. Tem países mais rigorosos que acham que uma sentença estrangeira é só um documento que ajuda a ilustrar um fato, mas que não é por si só uma sentença. É um documento que fala, ó, lá no outro país, essa questão foi analisada e foi decidida assim. Ah, ok. Mas assim, como algo, digamos, informacional. E tem muitos países que ficam no meio do caminho para falar o seguinte: olha, uma sentença estrangeira, ela
por si só, não chega aqui e produz efeito jurídico, como se pretende. Mas ela também não precisa ser considerada apenas, por exemplo, algo que vai instruir um novo processo a ser aberto do zero aqui no nosso país, na nossa jurisdição. Então, há um exame delibatório, uma análise se aquela sentença, de acordo com o nosso direito, estaria apta a ser dado a ela condições para que ela produza efeitos jurídicos no Brasil. Essa que é a ideia da homologação de sentença estrangeira. Então, sim, a gente pode executar uma sentença proferida no estrangeiro. Mas, para que isso possa acontecer, tem uma série de requisitos estabelecidos pelo direito brasileiro que vão ser analisados pela justiça brasileira, mais especificamente pelo STJ. Tá? Quais são os requisitos? Gente, isso aqui já foi questão de 1 milhão de questões de prova do OAB. Teve uma época em que era quase certo que o artigo 15 ia ter uma questão. Eu sei que mudou, mas... Né? Primeira coisa. E outra coisa. Tem muito mais regra do que o que está no artigo 15. Há muita repetição e há um aprofundamento e uma expansão. Mas tudo começa com o artigo 15. Se você não aprendeu o artigo 15, você não percebe a importância do resto. Haver sido proferida essa sentença estrangeira por juiz competente. Atenção, essa palavra competente aqui, ela se refere à dimensão de competência internacional. Ou seja, nós não temos lá um artigo 12 que fala do que é caso de competência da justiça brasileira, o que é exclusivo, o que é concorrente. Sim. Os outros países de onde vem essa sentença também deve ter algo parecido. Então, o que eu quero saber aqui é se, de acordo com o direito internacional, de acordo com o direito do país sobre sua competência internacional, se esse era um caso que eles teriam o direito de julgar esse assunto. Competência internacional. Eu não estou querendo saber, Lorena, se é uma questão de competência penal ou civil, estadual ou federal, da Bahia ou de Minas Gerais, da Sicília ou de Roma, de Borgonha ou de Provence, de Londres ou de Birmingham. Não, não é isso. Eu quero saber se o país, de acordo com o seu direito, tinha competência para julgar esse assunto. Primeiro ponto. A divisão interna não é problema nosso. Não é problema nosso. Vocês entenderam? Segunda questão. Absolutamente necessário. Imagina, Mauro, você está aqui tranquilinho e tal, vendo um joguinho, assistindo uma aulinha, aí de repente chega uma notícia de que você foi processado lá na China, que seus bens vão ser tudo penhorados, que você perdeu tudo, que você não se defendeu, que você... Gente, é o melhor exemplo de um pesadelo kafkiano. Como assim? Eu estou sendo processado, eu perdi, eu não estava nem sabendo. Imagina o desespero. Então, fundamental para que a gente possa dar força para essa sentença estrangeira é de que quem está aqui, que vai ter que arcar com isso, tem que estar sabendo desse processo. Tem que ter sido citado. Tem que ter tido a chance de se defender. E não é simples, hein? Ou haver se legalmente verificada a revelia. Né? Imagina, você vai dar força para uma sentença que a pessoa foi condenada, que ela nem estava sabendo que estava sendo julgada. Imagina. Ter passado em julgado. Né? Ou seja, não ter mais chance de recurso, estar revestido das formalidades necessárias para execução no lugar em que foi proferida. Veja aqui um outro exemplo de formalidade, que no Brasil é maior do que em outros países. Sabe essa ideia de carta de sentença? Isso não é todo lugar que tem isso. Tem lugar que só tem a sentença, acabou, não tem isso publicada. É difícil explicar para estrangeiro, por exemplo, como é que às vezes você tem um julgamento e aí demora não sei quanto tempo para ter a publicação da sentença. Isso tem umas coisas que não faz muito sentido. Então, tem que estar pronta para produzir efeitos jurídicos no país de onde ela se originou. Tá? Ela tem que ter traduzida, obviamente. Ninguém é obrigado a falar javanês.
né, Mariana? E ela tem que ter sido homologada pelo. Aqui fala STF, mas você sabe, né, que é o STJ que tem competência, tá certo? STJ, né? Bem. Agora vamos falar de um outro assunto, pessoal, que é. Ô, Gabriela, você se lembra de um assunto lá do terceiro ano do ensino médio, logaritmo? Você lembra disso? Nossa senhora, logaritmo para mim era um inferno. Eu só conseguia fazer, vagamente, né? Eu só conseguia fazer logaritmo quando o professor tinha acabado de explicar. Se eu virasse as costas e tentasse fazer, eu não dava, eu já não sabia mais. Nossa senhora. Quantas vezes eu achei que tinha aprendido e depois eu vi que não aprendi? O logaritmo do direito de intenção privado é esse assunto que eu vou falar aqui agora. Então, eu peço a atenção de vocês, né, para que vocês tenham a impressão, João, que quando não aprende comigo dando aula, é difícil aprender sozinho depois. Ainda bem que a gente está gravando, né? E a pessoa sempre pode reassistir, mas vale a pena dar uma focada nisso aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Eu também lembro vagamente, viu, o Gabriel? Eu não resolveria nada. Aliás, eu acho que eu não passava nem no AB, muito menos no Enem, né? Ia ser uma desgraça se eu fosse fazer essa coisa, né? Mas em compensação, né, outras coisas a gente vai aprendendo. Olha só, imagina a seguinte situação. Vou fazer análise de dois casos que são parecidos com pequenas variações. E queria mostrar para vocês como que há diferentes encaminhamentos, viu, Beatriz? Em um caso ou em outro. Lidiane e Beatriz. Você prefere Lidiane ou Beatriz, hein, Lidiane? Eu, para todo mundo que tem nome composto, como eu detesto meu nome composto. Eu gosto de Luiz. O José Luiz. Já não. É sempre sinal de encrenca. Hein, Lidiane? A Beatriz é bonita. Eu pensei em botar a Beatriz na minha filha. Lidiane, tá certo. Imagina a seguinte situação. Um holandesinho chamado Johan, que tem 16 anos e é domiciliado no Brasil. Tá? Imagina que ele é um gênio da informática, sei lá, inventou o sucessor do Instagram, o mais novo TikTok, melhor do que o chinês e tal. Mas aí faz um contrato e surge uma questão sobre a capacidade dele. Tá? Então, ele é holandês? É. Ele tem 16 anos e ele é domiciliado no Brasil. Se surgir uma questão que seja submetida à justiça brasileira sobre a capacidade dele, vai ser assim. O juiz brasileiro, a primeira coisa que ele faz, o Henrique, ele consulta a lei do foro, a lex fori, o direito internacional privado do país dele. Se é um juiz brasileiro, atuando no Brasil, ele vai consultar o direito internacional privado brasileiro. Ele vai procurar na lei de jurisdição, nas regras de conexão, qual é a regra que fala sobre esse assunto, qual é o assunto? Capacidade. Aí ele vai procurar qual é o elemento de conexão que está associado a esse objeto de conexão, capacidade. Aí ele vai ver que a regra de conexão, RC é regra de conexão. A regra de conexão, Mariana, que está associada à capacidade, é o domicílio. Aí vai olhar no caso concreto, vai ver domicílio Brasil. Ok, então aplica-se o direito brasileiro. Pelo direito brasileiro, ele não seria considerado maior, ele seria incapaz para certos atos. Vocês estão entendendo como é que se processaria a análise desse caso aqui? Se fosse o mesmo caso julgado pela justiça holandesa, seria assim. Primeira coisa comum a todos. O juiz holandês, a primeira coisa que ele faz é consultar o direito de intenção privada do foro. Se ele é juiz da Holanda, ele vai consultar o direito da Holanda, dos Países Baixos. E na Holanda, vamos supor, hipoteticamente, não interessa se é ou se não é, vamos supor que esse objeto de conexão, capacidade, está associado a um elemento de conexão, Camila, que é a nacionalidade. Aí ele vai lá no caso concreto, vai ver holandês. Opa! Então vai aplicar o direito holandês. E, de acordo com o direito holandês, vamos supor, maioridade de 16 anos, ele é capaz. Eu quero fazer um argumento, tá? Não precisa preocupar com se está correto ou não. O que eu queria mostrar é que
Se a mesma questão for submetida à justiça brasileira ou à justiça holandesa, a gente vai ter um resultado diferente, porque as regras de conexão resultam em aplicação de direito diferente. Vocês entenderam essa parte? Então, aqui, a gente tem um tipo de conflito que a gente chama de conflito positivo, né? De segundo grau, porque se refere à diferença do direito internacional privado. Aí, a solução para esse caso depende assim, olha, se você acionar a justiça brasileira, o resultado é X, a justiça holandesa, o resultado é Y. Certo? Então, é importante pensar numa estratégia processual, não é, o Henrique? Uma estratégia processual. Muito bem, muito bem. Isso aí, Mauro. Nós vamos chegar lá. Estudo caso 2. João, 16 anos, brasileiro, domiciliado na Holanda. Tá? Brasileiro, domiciliado na Holanda. Aí surge uma questão sobre a capacidade dele. Bom, se essa questão for submetida à justiça brasileira, os juízes brasileiros, vocês já aprenderam, né, Mauro? Consulta o direito a só privado do foro, ou seja, a lex fori. Lex não é direito a só privado, estou dizendo que ele consulta o direito do seu foro. Aí vai ver lá, capacidade e domicílio. Ok, a gente volta para o caso concreto e procura. Cadê o domicílio? Ah, na Holanda. Ok. Então, aplica o direito holandês. Certo? Certo. Agora, Maíra, olha só. Imagina a mesma causa submetida à justiça holandesa. O juiz holandês consulta o direito holandês, que tem como regra de conexão que a capacidade é vinculada à nacionalidade brasileira, nacionalidade, então aplica o direito brasileiro. Vocês estão entendendo que aqui a gente teve um problema? Antes, os dois se consideravam aplicáveis ao caso concreto. Nesse segundo caso aqui, o direito brasileiro diz que isso é com o direito holandês, o direito holandês diz que isso é com o direito brasileiro. Eu queria deixar claro, Luísa, que eu não estou falando de SEDEX, não. Não é que o juiz brasileiro manda o caso para a justiça holandesa e o juiz holandês recebe e manda o caso para a justiça brasileira, viu? Não é isso. É viajando na maionese, o cara pensa assim, bom, nesse caso aplica o direito da Holanda, nesse caso aplica o direito, tá? Porque se o juiz está analisando isso, eu estou supondo que ele já se julgou competente, certo? Nesse caso, é um conflito negativo. Negativo por quê? Porque está um jogando para o outro. Um dizendo que não é aplicável o seu direito, considera que é o outro. O outro considera que o direito aplicável é o outro. E a gente tem uma situação que é a temática do reenvio, que é o assunto que a gente está vendo aqui no artigo 16. Tá? Então, entendam. Agora, quando eu falo assim, aplica o direito holandês ou aplica o direito brasileiro, Gabriela, o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer assim, aplica o direito civil holandês para ver se ele tem capacidade? Ou quando eu falo aplica o direito holandês, eu estou querendo dizer aplica o direito todo, inclusive o direito internacional privado. Porque se eu falo assim, quando eu falo direito holandês, eu quero dizer tudo, inclusive o direito internacional privado, vai resultar que ao aplicar o direito internacional privado da Holanda, eu vou aplicar o direito material brasileiro, o direito brasileiro. Aí fica aquele malabarismo, né? Passa para um, passa para o outro, passa para um, passa para o outro. Quando fala assim, aplica o direito brasileiro, aplica o quê? Só o direito civil? Ou todo o direito brasileiro, inclusive o direito só privado? Porque se for também só privado, a gente vai acabar tendo uma situação que parece um curto-circuito. Volta para cá o direito, né? Então, o problema é o seguinte: dizer se isso significa o direito todo, inclusive o direito internacional privado, ou se é apenas o direito, vamos dizer assim, material, é perguntar, com outras palavras, se um país aceita, se o direito de um país aceita ou não aceita o tal do reenvio. O que é o reenvio? É essa situação na qual o direito de um país faz referência ao direito de um outro país
E o direito desse outro país faz referência ao direito de outro país. Por exemplo, o direito de A faz referência ao direito de B, o direito de B faz referência ao direito de C, ou ao direito de A. A questão é que, se você leva em consideração as regras de conexão do outro país, você pode ser levado para um terceiro país, ou de volta para o mesmo país. Então, a pergunta é, o direito desse primeiro país aqui aceita a possibilidade do direito do outro fazer um reenvio ou remissão para o direito de um outro país? Ou nós vamos aplicar o direito da Holanda, haja o que hajar, seja o que for, doa quem doer, não quer nem saber o que diz o direito privado da Holanda? Essa é que é a questão da chamada remissão. Vocês acham que o direito brasileiro aceita o reenvio ou não aceita o reenvio? Eu vou botar aqui o artigo 16 e eu quero que vocês me falam se, pelo que está escrito aqui, se aceita o reenvio ou não se aceita o reenvio. E a primeira pessoa que escrever a resposta certa aqui no chat vai ganhar um like, admiração, vou retweetar, repostar, vou lá comentar para a avó o tanto que eu sou inteligente, vou entrar no Facebook da mãe e falar assim, não, mas sua filha é danada, hein? Ela sabe as coisas mais difíceis que eu pergunto, vou lá comentar com a tia, né? Quero saber, ou vocês já estão tudo dormindo? Ô, Lorena, cadê? Henrique, João, Mauro, Gabriela, Lidiane. Lorena acha que não. Por quê? Porque está escrito aqui, olha, quando? Nos termos dos artigos precedentes. Que artigo? Hoje, Lorena vai ser rica demais. Eu quero sempre ser um amigo, viu, Lorena? Quando? Nos termos do artigo precedente. Que artigo? O artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10º. Ah, tenho certeza, Lorena. Tenho certeza. Você vai ter sucesso para onde você for. Se houver de aplicar a lei estrangeira, ou seja, quando a gente tiver num caso em que a lei brasileira fala assim, o direito do domicílio na Holanda, aplica o direito da Holanda. Então, nós vamos levar em consideração o direito, vamos dizer assim, civil da Holanda, sem considerar qualquer remissão por ela feita a outra lei. Quem dentro do direito que faz remissão ao direito de um outro país é o direito de intenção privada, a nossa matéria. Então, nós não vamos considerar o direito de intenção privada. Vai olhar só para o direito material, para o direito civil, e aplicar o direito civil, independentemente do direito da Holanda mandar se aplicar o direito de onde quer que seja, vai aplicar o da Holanda. Por quê? Porque a gente não aceita o reenvio. Tá? Ô, Mauro, tem uma coisa interessante que, às vezes, quando a pergunta é formulada de um jeito malicioso, a casca de banana é fazer o aluno achar que um país tem que pedir para o outro, ei, você aceita reenvio? O Brasil pergunta para o Holanda, você aceita o reenvio? Posso te enviar? Não é isso. O juiz brasileiro, ele pergunta para o direito brasileiro. O direito brasileiro aceita o reenvio? Se o direito brasileiro aceitar o reenvio, aí vai que o direito da Holanda manda aplicar o direito da França, aí eu aplico o direito da França. Vai que o direito da Holanda manda aplicar o direito da Itália, eu aplico o direito da Itália. Vai que o direito da Holanda manda aplicar o direito do Brasil, eu aplico o direito do Brasil. Mas se o direito brasileiro não aceita reenvio, que é o caso atual, então nós vamos aplicar o direito da Holanda, haja o que hajar, independentemente do que o direito da Holanda fala que deve aplicar. O Mauro pergunta assim, então eu aplico o da Holanda, no direito civil, exatamente, Mauro, perfeito. Aplica o direito civil da Holanda e não nem olha o que diz o direito internacional privado holandês. Agora, existe um projeto de lei que está há 30 anos no Congresso, porque essa coisa de não aceitar reenvio é tida como retrógrada, antiga, defasada, coisa de velho, tiozão, coisa dos... Globalização exige mais sintonia com essas coisas. Então, é muito provável que, em algum momento, isso mude. E quando mudar, vai ser para possibilitar o reenvio. Então, vocês têm que saber o que significa reenvio. Não basta só falar
não aceita reenvio. Vocês têm que entender que, às vezes, né, você pode ter o reenvio de um país e do direito desse país, tanto pode voltar e aí ter só 2 direitos envolvidos, ou pode ir para um terceiro país. Não tem SEDEX, né, Mariana? Eu falo assim, eu sei que parece que tá mandando os autos, né, de papel no envelope, vocês nem sabem o que é correio mais, né? A justiça digitalizou, né? Amém. Mas antigamente o pessoal achava que você botava os autos, né, tanto de papel no envelope e mandava lá para o juiz da Holanda. Não, não é isso, né? Então tá. Então quem define se aceita ou não aceita é isso, né? Pois é, né? A maioria dos países da Europa aceita reenvio. Nós estamos comparativamente atrasados neste assunto. Bom, próximo caso. Gente, isso aqui é um pouco mais sensível, mas eu queria fazer uma discussão madura com vocês. Olha só, Chiara nasceu numa região agrária, extremamente conservadora, de um país asiático, onde havia uma longa tradição de casamentos arranjados por motivos familiares, étnicos, religiosos, astrológicos, às vezes tem coisa de casta, às vezes tem coisa do como é que chama? Mapa astral? Mapa astral? Isso existe, tá? Tem muitos países que vão saber se a pessoa é boa para casar com a outra de acordo com o dia que nasceu, a hora que nasceu, uma pessoa, a outra. Tem gente que a gente pode achar que isso é uma bobagem, outras pessoas acham que isso é válido. Apesar de essa tradição muitas vezes resultar no casamento de meninas ainda criança, com homens muito mais velhos. Gente, isso também acontece demais. Para 2021, ainda acontece muito isso. Veja, estou colocando, né, Mariana, em termos assim, bem genéricos, para não falar de um país ou de outro, para não parecer que eu estou sendo, né, preconceituoso com um ou outro país. Eu estou falando, né, a única coisa que eu falei é a Ásia, mas podia ser qualquer continente. Isso era aceito pelo direito local. Gente, vamos pegar um exemplo do Talibã, que voltou ao poder no Afeganistão, mas muitos outros países. Complicado, Mauro, complicadíssimo. Eu sou pai de 2 meninas, acabaram de fazer 18 anos. Eu já vi umas coisas de casamento de gente que eu penso assim, gente, minha filha, quando tinha essa idade, não tinha a menor condição de casar com um velho. Né? Imagina. Isso era aceito pelo direito local quando os pais de Chiara a casaram aos 14 anos contra sua vontade com um homem de 40. Vindo a morar no Brasil depois, Chiara teve contato com ONGs que a fizeram questionar na justiça a validade desse casamento à luz do direito brasileiro. Supõe que esse casamento tenha ocorrido em conformidade com o direito do seu país de origem. Ele seria válido no Brasil? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, às vezes, algo pode parecer estranho para nós e pode ser válido, legítimo para um outro país. E aí, como é que a gente convive com esse tipo de diferença, ô João? Hein, Gabriel? Não é um negócio simples. Aí vejam só vocês, tá? Isso aqui são dados da Unicef. E olha só que o Brasil é o 4º maior país em termos de número de child brides. Tá? Child brides, viu? Cuidado, hein? Quando falar que eu estou falando dos outros, né? Eu estou chamando a atenção para o problema que a ONU diz que acontece no Brasil em termos. Né? Tudo bem, child é uma coisa e menor de 18 anos é outra coisa. O Brasil tem um problema grave ligado à gravidez na adolescência, né? Muitas vezes isso leva a casamento e tal, mas 11% casa antes dos 15. Enfim, então são problemas diferentes, de acordo com cada cultura, mas com vários elementos comuns, tá? Olha aqui os percentuais, né? E, cara, esse é um negócio muito, muito, muito complicado, né? Muito complicado. Muito bem. Então,
eu queria apresentar para vocês o artigo 17, que vai dizer o seguinte: olha, tudo bem, diferentes países, diferentes leis. Hein, Mauro? Lá na Holanda, às vezes a maioridade é aos 16. Vocês acham isso um negócio chocante? Chocante, né? É diferente do Brasil? É diferente, mas é algo que nos ofende, né? A ideia aqui é o seguinte: se tiver uma lei estrangeira, se tiver um ato jurídico feito no estrangeiro, se tiver uma sentença estrangeira, uma declaração de vontade feita no estrangeiro, e isso estiver de acordo com o direito do país lá, e houver uma situação em que isso precisa produzir efeitos jurídicos no Brasil, de acordo com as regras que a gente viu, Lidiane, o artigo 17 faz a chamada reserva de ordem pública. Mateus, que bom que você apareceu aí. Reserva de ordem pública, que é o quê? Olha, nós não vamos ser obrigados a engolir goela abaixo algo que ofenda a nossa ordem pública, algo que ofenda a nossa soberania, algo que ofenda o que a gente considera como bons costumes. Pessoal, em geral, não se fala muito de bons costumes, nem de soberania, isso aí ficou meio datado, sabe? Então a gente fala reserva de ordem pública. A ideia é o seguinte: se a gente tiver que aplicar aqui alguma norma estrangeira que nós consideramos que é tão brutalmente diferente da nossa, que ela nos agride, que ela nos ofende, cospe na gente, a gente fica indignado, que causa uma repulsa. Não basta ser diferente. Tem que ser algo que nos dá um... Nossa, mas não é possível que nós vamos ter que fazer isso só porque no outro país permite, nós vamos ter que admitir isso por tabela aqui, porque a lei de introdução diz que tem que aplicar o direito do país. Vocês estão entendendo? Essa é a reserva de ordem pública. Leis, atos, sentenças, declaração de vontade não terão eficácia no Brasil. Não cabe a nós dizer se vai ter ou não vai ter no país deles. Mas nós podemos dizer, aqui, não. Aqui, não. Não terá eficácia. A palavra-chave é eficácia. Quando ofenderem a ordem pública. Não se esqueçam. Essa palavra ofensa, ela é importante. Não basta ser diferente. Um menino maior de idade com 16 não nos ofende a ordem. Ah, então o limite é ser 16 ou ser 14? Não, o limite é você pegar o caso concreto. Não tem como. O raciocínio não é assim. O que significa a ordem pública? E aí você faz um conceito genérico, aí faz um silogismo. Não. Você pega o caso concreto e fala assim: se eu legitimar isso aqui, esse caso aqui significa uma ofensa à nossa ordem pública? Se sim, não vamos dar validade. Isso vale para viajantes em turismo? Eu não entendi bem, Mauro. Viajante do Brasil que vai para fora, de fora que vem para o Brasil, eu não entendi. Em geral, aqui a ideia é de que tem alguma coisa que o nosso direito internacional privado nos remete a aplicar o direito estrangeiro, mas se aplicar o direito estrangeiro vai ser... Vamos dar uns exemplos concretos que eu acho que é o melhor jeito da gente falar isso. Ah, pois é, né? Pois é. Turista, acho que não, porque aí não tem domicílio aqui, né? Não sei se a justiça se consideraria competente. Talvez. Alguns casos. Olha, tem um tipo de divórcio em alguns países. Pois é, eu não sei, viu, Mauro? Eu prefiro não dar pitaco nisso, porque eu realmente não sei. Não sei como é que seria. Minha dúvida é de várias camadas, sabe? É complexo, né? Olha só, tem um tipo de divórcio em alguns países islâmicos em que um homem pode se divorciar da mulher de uma maneira extremamente informal. É tipo, ele fala 3 vezes um negócio, tipo, repúdio, repúdio, repúdio. E aí ele fica desobrigado de continuar casado, sabe? Esse tipo de divórcio, para nós, não faz o menor sentido isso aí. Né? Aliás, o que tem de problema ligado a leis muito machistas, viu, mulherada? Vocês tomam cuidado por onde vocês vão, porque tem países que têm o direito
Olha, tem país que a mulher estuprada é condenada à morte por apedrejamento por adultério. Olha o nível. Enterra a mulher da barriga para baixo, no chão, e ela vai ser apedrejada por um tanto de homem. Tem país que tem direito que você não acredita. Não acredita. Né? Casamento poligâmico. Olha, pessoal, tem um desentendimento muito grande sobre casamento poligâmico. Talvez seja da nossa natureza meio maliciosa e tudo. A gente olha muito para um lado tanto do poliamor e moderno, quanto da sacanagem, da putaria, mas no contexto de países em desertos, regiões muito áridas, muito difíceis, às vezes, quando o pai de família morria, a mulher e os filhos estavam praticamente condenados à morte se não tivesse condição de ser acolhidos por uma outra família. Então, tem países que aceitam casamento poligâmico, mas é cheio de regras. A esposa primeira tem que concordar. É uma coisa, às vezes, quase humanitária, sabe? Não é essa coisa do sultão cheio de mulher. Não. Mas tem países que aceitam, tá? E aí? No Brasil não aceita. E como é que fica a situação? Também é complexo, Mauro, porque aí o direito brasileiro só vai proteger a primeira mulher e as outras que foram legitimamente casadas de acordo com o direito do país, elas não vão ser protegidas pelo ordenamento jurídico, sabe? Não é simples, né? Questão de dívida de jogo. Isso aqui tem uma coisa mal explicada, né? O pessoal acha que se você vai para um país onde tem jogo legalizado, faz dívida lá, e aí foge para cá e tenta escapar das dívidas, achando que não vai ser cobrado aqui, a jurisprudência já está em outro entendimento, né? Enfim, são exemplos para a gente discutir. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: às vezes o advogado não tem nada para fazer para impedir, por exemplo, a homologação de uma sentença estrangeira no Brasil, uma sentença em que seu cliente perdeu. Aí, como ele não tem o que fazer mais, ele fala: não, mas essa sentença ofende a ordem pública se for executada no Brasil. Essa linha argumentativa ela tem pouquíssima chance de vingar. Só se for um caso em que realmente haja uma ofensa, um negócio escabroso, um negócio. Mas o que é isso? Qual é? Sabe o famoso? Qual é? Porque senão não cola. Só que como tem pouca margem de manobra para argumentar na homologação estrangeira, por quê? Porque a justiça brasileira não rejulga o caso. Ela só vê se estão presentes as condições para a homologação. É muito checklist, não há um rejulgamento. Então, o advogado, por não ter muito o que fazer, ele tenta jogar essa cartada aqui e raramente dá certo, tá? Então tá, aqui dívida de jogo, né, exatamente falando isso, enriquecimento sem causa seria uma afronta maior à ordem pública do que admitir cobrança de dívida de jogo. Aí o entendimento, né, 98. Guarda de filho menor, guarda de ofensa à soberania e tal, né? Enfim, são situações, né? Aí uma pergunta que todo ano alguém fazia, e por conta de todo ano ter que responder, eu já fiz logo um slide para a gente discutir e responder. Casamento, assim como tinha o casamento poligâmico, o pessoal sempre perguntava isso, pessoas do mesmo sexo, né? Se esse casamento poderia ser arguído ofensa à ordem pública. E aí, pessoal, por favor, né? Resolução CNJ 175 de 2013 já deixou claro que é vedada qualquer recusa de celebração de casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Então, o direito brasileiro aceita, não é possível que você vá pleitear que um casamento entre pessoas do mesmo sexo de outro país não seja reconhecido no Brasil com base no artigo 17. Sem chance, nada a ver. Né? Não sei se alguém perder, está fácil de reverter. Né? Então, essa questão já está. Nossa Senhora, 10h21. Rapidamente. Nossa, eu não vi que estava tão tarde. Olha só. Quem viu Internacional Público, né, Lorian, sabe que se forem brasileiros, eles podem se casar no consulado brasileiro, né? E o consulado ele faz um papel de cartório, né, de registro civil, quando
a gente está fora do país, né? Não vamos ver mais regras sobre questão de divórcio, separação, então eu vou deixar para frente. Reputa-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior, celebrado pelos conselhantes, ok, né? E aí, pessoal, isso aqui, ó, é novamente meu cuidado com o seguinte. Muitas vezes, aquilo que envolve direito internacional privado e a lei de introdução se confundem um pouco. Então, a lei 13.655 trouxe 10 novos artigos para a lei de introdução. Só que esses artigos eles não têm nada a ver com direito internacional privado. Então, eu fico assim, achando que isso não é materialmente assunto meu, mas eu fico preocupado de vocês terem passado pelo curso todo e esse novo material, que é relativamente recente, né? Vocês já estão no final do curso. Quando vocês entraram, né? Ainda não tinha mudado, enfim. Fico preocupado de vocês, sei lá, não terem tido a chance de ter visto isso em alguma matéria. Queria até saber, pessoal, me fala aí no chat se alguém falou para vocês sobre isso, né? Então, eu deixo para vocês como leitura complementar, tá? Me fala se alguém falou para vocês sobre o artigo 20 ao 30 da Lei de Introdução, que fala sobre outros assuntos que não tem nada a ver com direito e educação privada, né? Matheus, você lembra com quem, Matheus? Você viu? Qual matéria? Com Júlio. Ah, que bom, que bom. Então tá, IED, ótimo. Mas aí, né, para não, digamos assim, para não falar que eu não avisei, né, deixo aqui para vocês, né, do artigo 20, com comentários do decreto 9.830, que aprofunda, detalha, regulamenta uma série de questões, mas isso aqui eu me sinto impostor tentando falar sobre isso e coloquei aqui, né, com todo carinho e atenção, mas para vocês terem, tá? Eu não vou cobrar isso em atividades aplicativas, isso não está falando sobre o direito e educação privada, as dificuldades reais do gestor, sabe? Políticas públicas, não tem nada a ver com a nossa matéria, mas eu não queria que vocês deixassem de ter, tá? Então, são 40 e tantos slides, mas fica para vocês de brinde, tá? De grátis, extra, tá? Só para vocês terem isso aí. Tá certo? Alguma dúvida com relação à matéria nossa, né? Sei que vocês estão cansados, né? Mas é isso aí. Alguma dúvida com relação ao assunto que a gente viu do nosso campo de estudo? Não? Então tá certo, pessoal. Forte abraço para vocês. A gente se encontra na semana que vem. Né? Tava dando aula de internacional público. Aí a aula acabou mais cedo, porque, enfim, esgotamos a apostila, tal, não tinha mais nada para fazer. Mas eu fico sempre naquela. Me coloco à disposição, né, Mariana? Caso alguém queira perguntar alguma coisa e tal. Só que eu deixei gravando também. Ficou um tempão, né? Só eu com a minha cara de trouxa aqui, vendo o resto do jogo ali na televisão, esperando ver se alguém para me dar alguma coisa, né? Que é engraçado. Então, caso vocês não tenham nada, um abração para todos. Até a semana que vem, viu? Tchau, tchau. Vou parar de gravar, né? Isso que eu esqueci de fazer na última. Vou fazer agora. Boa noite, Lidiane.